Olá pessoal, para contribuir com a sua preparação para o Enem de 2023, estamos resolvendo nesse projeto a prova de Química do Enem 2022. Acompanhe a gente na resolução das questões da prova de Química da última edição do Enem. Na questão número 106, nos é dito que o etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo da cana-de-açúcar. Um dos fatores que afetam a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e de cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Então o quadro nos dá a concentração de sacarose em cada uma das 5 amostras de cana-de-açúcar e a concentração de micro-organismos em cada uma dessas amostras. Então, para exemplificar, a amostra denominada RB72 ela é composta por 13 gramas por litro de sacarose e também se encontrou nessa amostra uma concentração de 0,7 mg por litro de micro-organismos. O texto então segue. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose, nesse tempo, para cada 1 mg por litro de micro-organismo presente na cana-de-açúcar. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? A questão ainda nos dá as alternativas A, B, C, D e E. Então, o que é que você deve saber para conseguir resolver essa questão? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a porcentagem de sacarose que sobra. Professor, como assim a porcentagem de sacarose que sobra? Ora, o pessoal coleta a cana para tentar produzir álcool. Essa é a finalidade. Só que a cana produz para a gente a sacarose e é a partir da sacarose que a gente vai produzir o etanol combustível. Só que nessa plantação de cana habitam micro-organismos que vão degradar a sacarose que seria utilizada para a produção de etanol. E em cada amostra dessa de cana tem uma quantidade de micro-organismo. Então nós temos que saber a quantidade de sacarose que vai sobrar para a produção de etanol após 10 horas de colhida. A questão nos ensina que 1 mg de micro-organismo consegue decompor 50% da concentração de sacarose. E é esse o primeiro cálculo que nós vamos fazer. Para a variedade chamada RB72, nós sabemos que 1 mg de micro-organismo degrada 50% da massa de sacarose. Nessa variedade chamada RB72, nós temos 0,7 mg por litro de micro-organismos. Então, se eu tiver 0,7, qual a quantidade de sacarose será degradada? Se você resolver essa regra de 3, você vai descobrir que será degradado 35% da quantidade de sacarose. Ou seja, dessas 13 gramas por litro, 35% serão degradadas pelos micro-organismos após 10 horas de colhido. Se 35% são degradadas, quer dizer que sobram 65%. Esse cálculo deve ser repetido para todas as outras 4 variedades e você vai encontrar os seguintes valores. Efetuando o mesmo cálculo para as demais amostras, você vai encontrar que a variedade RB84 sobra 60% de sacarose sem ser degradada. A RB92, 70%. A SP79, 75%. E a SP80, 55%. Isso é o que sobra de sacarose em porcentagem. O segundo cálculo que nós vamos fazer é a concentração de sacarose que sobra. E para calcular essa concentração de sacarose é muito fácil. Fazendo o cálculo para a amostra RB72, basta você pegar a quantidade de sacarose que tem na amostra, que é 13 gramas por litro, e multiplicar pela porcentagem que sobrou, que é 0,65, que é esse 65%. Esse produto, 13 vezes 0,65, vai produzir para você 8,45 gramas por litro. Significa, então, que das
13 gramas por litro que existia no momento em que a cana foi cortada, 10 horas depois, 8,45 gramas por litro estão disponíveis para a produção de etanol. O restante foi decomposto pelos micro-organismos. Efetuando o mesmo cálculo para as demais amostras, você vai encontrar que a RB84 sobra 10,8 gramas por litro, a RB92 11,2 gramas por litro, a SP79 10,5 gramas por litro e a SP80 9,35 gramas por litro. A partir dessa concentração que sobra, você conclui que o tipo de cana-de-açúcar que deve ser utilizado é aquele em que nós temos a maior concentração que resta após 10 horas de colhida, ou seja, a amostra RB92. Nessa questão, ficamos mais uma vez com a letra C na prova amarela. A questão, então, número 106, ficamos com a questão letra C da prova amarela.